E aqui entra aquilo que eu falei no início, que é o biohacking. O banco hackeou o seu cérebro. Olha que interessante. Biohacking, nesse caso, cartões anestesiam a dor do pagamento, levando então 20 a 30% mais gastos versus o dinheiro, de acordo com os estudos do MIT. Confirmado por pesquisa do MIT em 2021, cartões ativam os centros de recompensa do cérebro, criando então, nesse caso aqui, o que chamamos de cravings por compras. Ciclo de dopamina e gamificações de limites, incentivando então o overspending. Dívida crônica ligada à depressão e ansiedade, de acordo com os estudos da APA, que mostram que 72% dos americanos estressados por dinheiro com links insônia e depressão. Eles estão linkados, então, ao índice maior de insônia e depressão. Já no Brasil, a inadimplência alta, que é 9%, reflete sobre isso, com 44% dos americanos citando finanças como o estressor principal, de acordo com esses estudos e esses dados. Então, as recompensas, que são as milhas, os cashbacks, são ilusórios. Para entre 1 a 2% de retorno, consumo aumenta, o custo financeiro supera os benefícios. Ok, vamos entender profundamente do que esses dados basicamente se tratam. Aqui é interessante que você vai ver bem claro sobre esse biohacking, que é quando o banco hackeia o seu cérebro. Basicamente, dois lados. Um lado com dinheiro e um lado com cartão, conforme você vê. O interessante é que quando você tem dinheiro, conforme eu falei no início, você vai pensar 2, 3, 4 e várias vezes antes de você comprar realmente alguma coisa. Então, você entra pelo lado da dor física, que é a perca daquilo que você batalhou durante muito tempo para conquistar. Porque, para pensar, não sei se você já leu livros ou até mesmo alguma coisa relacionada a Warren Buffett, que foi e é um dos maiores investidores que a gente tem hoje. O interessante é que ele não sai gastando seu dinheiro de qualquer forma, porque ele tem algo em torno de 84 bilhões de dólares. Ele poderia muito bem gastar tudo, porque ele já está na velhice e torrar todo o seu dinheiro. Mas ele entende muito bem sobre isso, porque por mais que ele tenha muito dinheiro, ele pode perder também esse muito dinheiro facilmente, se ele começar a levar pelas suas emoções. E aqui tem um ponto interessante, porque a emoção ela pode te ajudar, nesse caso, para não fazer alguma loucura, porque quando você tem um dinheiro em mãos e não tem um cartão, você vai pensar duas vezes antes de gastar, porque quando você tem o cartão, essa dor ela é anestesiada conforme você vê nessa imagem. Então, você não sente na hora, você vai sentir lá no final do mês o seu dinheiro indo embora de uma vezada só. Ao invés dele ir agora, o seu dinheiro vai tudo embora no final do mês. Então, os estudos do MIT, eles comprovaram que o cartão, ele vai desvincular o prazer da compra e da dor do pagamento. E sabe qual que é o resultado disso tudo? Quem usa cartão gasta, em média, 20 a 30% mais do que quem usa o dinheiro. Então, você vai pensar muito bem de usar o seu dinheiro. E conforme eu falei aqui sobre essa questão de milhas e cashbacks, essa também é uma coisa, como que eu posso dizer, boa, mas também é ilusória. Se você tem que gastar no cartão de crédito todos os meses e você não vai desregular nada financeiramente, você pode usar isso ao seu favor, porque você pega as milhas, os cashbacks, as milhas você troca por passagens e o cashback, que é muito pouco, mas você pode também trocar por alguma coisa. Então, é também ilusória, mas se você tiver esse gasto que você tem que gastar mesmo, que você não tem opção, você tem que gastar, então você pode usar isso ao seu favor, usando então as milhas e os cashbacks. Então, isso é de certa forma arquitetado para que seja então para aumentar o consumo das pessoas, porque se você tem recompensa no ato que você está fazendo alguma coisa, a tendência é você não parar. Para pensar comigo, um viciado, ele gosta muito de usar algumas coisas que tiram ele da sua noção de percepção de realidade. Ele pode muito bem saber que aquilo está fazendo mal para ele, mas mesmo assim ele continua, porque ele quer continuar com aquele prazer. Então, com o cartão de crédito é a mesma coisa.
Você sabe muito bem que isso pode ser prejudicial para você. Você está vendo essa live agora, mas você pode pensar muito bem consigo mesmo. Eu preciso disso, eu preciso continuar usando o meu cartão de crédito, porque eu não tenho dinheiro. Então, você precisa pensar hoje dessa forma. Agora eu não tenho dinheiro, ok, mas eu vou trabalhar. Se você não tiver a intenção de continuar com o cartão de crédito sabiamente, você pega, começa a trabalhar, começa a se esforçar, quita todas as suas dívidas no cartão de crédito e depois que você tiver quitado tudo, não gaste mais no cartão de crédito. Comece então a administrar o seu dinheiro e compra realmente aquilo que é necessário para você. Faça isso que você vai ver quanto que a sua vida financeira pode mudar. E aqui é esse ciclo dessa dopamina e a gamificação do limite. Então, isso demonstra muito sobre essa questão da dopamina envolvida no ato da compra. Porque o ciclo do hábito, não sei se você já viu no livro O Poder do Hábito, fala muito sobre esse ciclo, parecido com isso, que é a deixa, o gatilho e a recompensa. Deixa, você basicamente se expõe a alguma coisa que é viciante. Então você tem primeiro então esse gatilho que vai ativar, você está no lugar propenso para você fazer esse hábito que é a deixa, e depois você tem a recompensa que é o prazer. Esse ciclo funciona basicamente dessa forma. Então é retratado aqui como uma rodinha para um rato. É como se você estivesse dentro daquela rodinha, você está a todo momento girando dentro daquela rodinha. O que você quer? Compra, dopamina. O que você vai ter depois? Fatura, ansiedade. O que você vai ter depois? Aumento do limite, alívio daquela ansiedade que você teve. E não adianta você falar, eu não quero isso. Essa é a lógica do hábito. Você vai a vida inteira viver dessa forma e não vai. Então, presta bem atenção no que você tem levado a sua vida. Como que você tem conduzido aquilo que você tem suado para ganhar todos os dias. E ali deixa bem claro, o limite do cartão não é baseado apenas na sua renda, mas no seu potencial de endividamento. Bancos aumentam o limite sem você pedir para incentivar o oversprinting. E ele fala, é o modelo, compra agora, pague depois. Uma estrutura viciante que trata o consumo como um jogo onde a pontuação é quanto você pode dever. Então, para pensar como você tem caído nessa ilusão todos os dias da sua vida. Conforme falei desde o início, é sutil, você não percebe, mas quando você perceber, talvez seja tarde demais. Fique atento, tudo aquilo que você tem feito e tudo aquilo que você tem praticado para você não sair mais prejudicado ainda, como você já está. O próximo fala sobre essa ilusão das milhas do cashback, conforme falei. O sistema de recompensa é a cenoura na frente do burro. Para recuperar 1% a 2% em cashback em milhas, você é induzido a aumentar seu consumo total. O custo financeiro para obter o benefício quase sempre supera o valor do prêmio. Então, eles usam estrategicamente. Você quer a recompensa? Você quer ter, então, as milhas para você viajar, para você curtir com sua família? Você quer ter o cashback de volta com base naquela compra que você fez? E olha que interessante sobre o cashback. Ali, deixa bem claro, você gasta 10 mil, mais taxas, mais unidade. E você ganha, então, uma passagem de R$ 500. R$ 500, então, diante de uma grande compra de 10 mil que você fez. Pode parecer atrativo, pode parecer muito bom, mas é também uma grande ilusão. Por mais que seja algo muitas vezes benéfico que você tem em troca, mas isso está te conduzindo e induzindo você a comprar muito mais do que você quer. Então você fica naquela neura, eu preciso comprar mais, eu preciso juntar mais milhas, eu preciso ter mais cashback, eu preciso, e nunca tem fim. Para pensar quantas vezes você tem feito isso na sua vida, quantas vezes você tem prejudicado a sua vida por simplesmente não saber gerenciar a sua vida financeira. Eu falo, mais uma vez, por experiência própria, porque eu já vivi muito tempo dessa forma.
Mas desde quando eu comecei a entender sobre gestão financeira, inteligência financeira, ler mais livros sobre isso, comecei a entender e perceber essa realidade. Tinha caído muitas das vezes e não percebia. Então, fique esperto para você sair dessa rotina, dessa corrida de rato que você tem caído todos os dias. E se transforma, então, conforme mostra nessa imagem, como uma prisão invisível. E quais são os impactos reais que você vai ter nesse ato dessa prisão? Porque ali demonstra um cartão, um chip e uma prisão no meio daquilo tudo. Por que que a prisão está justamente no meio? Se você fizesse algo de errado e fosse preso imediatamente, você realmente pensaria em tudo aquilo que você faz. Mas o interessante é que as pessoas que roubam, elas não pensam que elas vão ser presas agora, mas elas talvez sejam presas depois. E muitas das vezes até mesmo nem são presas. Então, o que que é essa questão? Você vai ter o resultado no meio do processo. E o que que você vai ter de resultado no meio do processo? Ali deixa claro algumas das coisas. Primeiro, ansiedade, que é uma das causas que vem prejudicando muito das pessoas e até mesmo levando as pessoas à depressão, porque elas acabam se endividando tanto que chega a um ponto que elas ficam tão ansiosas que elas não conseguem pagar aquilo que ela comprou. Outra coisa é o Serasa, o famoso medo de ir com o nome para Serasa. Porque para pensar comigo, qual que é uma das coisas mais ruins para um cidadão que segue tudo certinho, paga tudo certinho, que se esforça para andar na linha? É o seu nome e para o Serasa. Por incrível que pareça, não tem tanto efeito assim, conforme você acha, mas foi colocado um medo excessivo em cima disso, que o seu nome vai para o Serasa e vai prejudicar a sua vida inteira. E outra coisa sobre essa insônia, porque quando você está ansioso, fica difícil você relaxar para dormir. Então você acaba tendo também insônia diante desse processo simples que foi acarretado através de uma simples compra, mas acarretou tudo isso. E por último aqui, fala sobre um nome sujo, porque é um dos medos muito grandes que as pessoas têm, que é sujar o seu nome. E ali fala sobre esses impactos reais. Primeiro, social. O nome no SPC, no Serasa, bloqueia aluguel, emprego e financiamento habitacional. Segundo, o mental, os impactos reais, que é o mental. A Associação Americana de Psicologia, APA, liga dívida crônica a taxas elevadas de depressão e ansiedade. E, por fim, financeiro, perda permanente de patrimônio. Você trabalha para pagar o passado, não para construir o seu futuro. Então, é um ciclo. Não adianta você falar que quando você quiser, você para com isso. Não é tão simples assim, porque eu entendi na prática que não é dessa forma. Quando você menos perceber, você vai estar tão enroscado, mas tão enroscado, que vai ficar bem difícil você sair dessa rotina. Então, comece a abrir os seus olhos para a realidade. Comece a abrir os seus olhos para aquilo que você não está vendo, porque isso está prejudicando diretamente não só a sua área financeira, mas todas as áreas da sua vida. Porque provavelmente as pessoas, porque eu conheço pessoas assim, conheço pessoas que são dessa forma, que elas vivem a vida inteira ansiosas, preocupadas em relação a pagar alguma coisa e acabam então perdendo a sua vida inteira. Acabam perdendo então sua vida, sua família, perdendo seus empregos e por aí vai. Então, é importante você entender que nós somos formados por energia. Então, aquilo que a gente vibra define muito sobre a nossa realidade. Então, se a gente começa então a viver com essa baixa frequência energética, medo, ansiedade, insônia, preocupações, tudo energias baixas, vai acabar prejudicando a sua vida. Pode parecer bobo, pode parecer até mesmo irrelevante, mas prejudica diretamente a sua vida. Eu não estou falando como uma pessoa especialista em financeiro, mas sim como uma pessoa especialista em inteligência emocional. Então, fique esperto. Fique esperto para você não cair nessa ilusão que pode até mesmo acabar com a sua vida.
E aqui fala, novamente, sobre essa questão da dívida. E olha que interessante o próximo slide, fala sobre esse processo de controle. E aqui você vê uma conspiração sistêmica, que é o fundo do iceberg. A princípio, você vê o iceberg no início, o iceberg lá em cima na água. Você vê uma pequena montanha pequenininha. O que as pessoas acham? Esse iceberg é pequenininho, não tem nada a ver. Quando você vai ver lá embaixo está toda a estrutura desse iceberg. Pode parecer pequenininho no início, pode parecer pequenininho lá em cima, mas o grande parte do iceberg está lá embaixo. E se você estiver andando num navio, no mar com gelos, e você não perceber isso através de um radar, você vai ralar o casco do seu navio e até mesmo vai naufragar o seu navio. Então, fique esperto, porque conforme você vê nessa imagem, os juros e as taxas a ponta do iceberg. Tem tudo lá embaixo, um sistema financeiro que arquiteta tudo isso que eu estou falando, que é a questão do... Tem toda uma engenharia social por detrás de todos esses financiamentos, de toda essa arquitetura dos bancos. Porque para pensar, por que os bancos faz tanto sucesso no Brasil? Porque o Brasil é um lugar de pessoas sofridas, é um lugar de pessoas que batalham muito, se esforçam muito e têm poucos resultados. Por isso que se faz tanto sucesso nesse lugar, porque as pessoas estão apenas querendo ter uma vida melhor, sobreviver, ter as coisas que elas querem, conquistar propriedades, conquistar até mesmo coisas materiais que elas tanto querem. E acaba, então, eles entendendo e tocando nesse ponto fraco do brasileiro. E ali fala, se a mecânica é injusta e a psicologia é manipuladora, quem ganha com isso? Quem que você acha que ganha com isso tudo? Saímos da esfera pessoal para entender como o crédito funciona como ferramenta de transferência de riqueza dos 99% para 1%. Então, existe essa estrutura que está por detrás de todo esse processo que você não está nem percebendo.